A Igreja Presbiteriana do Brasil celebrou no último dia 12 167 anos de história. Foram muitos desafios vencidos ao longo de todo esse tempo, mas é claro, a Igreja Presbiteriana continua vencendo desafios e tem muitos planos para o futuro. A gente vai falar sobre o aniversário da Igreja e sobre o mês de missões a partir de agora no IPP Pode Mais. Seja muito bem-vindo, está começando mais um episódio inédito do IPP Pode Mais, o podcast jornalístico da IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe, né? Você tem que compartilhar o episódio, tem que compartilhar o nosso link nas suas listas de transmissão, youtube.com/ippinheiros. Não se esqueça de mandar para os seus amigos, para a sua família, para os seus irmãos da igreja, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? E não se esqueça também de se inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos aí rumo a 2 milhões de inscritos no YouTube. A gente quer, claro, que a palavra alcance cada vez mais pessoas e para isso o engajamento é fundamental. Não se esqueça também de curtir e compartilhar os nossos episódios, toda a programação cristocêntrica da sua IPP TV, 24 horas por dia, aqui no YouTube, na plataforma IPP+, na Alexa e em breve também nas TVs digitais de todo o Brasil. Bom, para falar dos 167 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, não poderia estar recebendo uma pessoa mais capacitada, nosso reverendo Alderir de Matos, ele que é professor, historiador oficial da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, que prazer em recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui novamente na IPP TV para falar a respeito desse assunto que me agrada tanto e sobre o qual tenho pesquisado e escrito tanto ao longo de muitos anos, que é a história do presbiterianismo brasileiro. Então, com grande alegria que estou aqui com vocês. Coisa boa. Bom, a gente tem um bom tempo aí para a gente conversar, então eu queria começar do começo, como a gente fala, né? Começar do princípio. O princípio do presbiterianismo, não só no Brasil, mas eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco da história do presbiterianismo no mundo. Como é que surgiu o presbiterianismo a partir da Reforma Protestante lá no século XVI, pastor? Pois é, as raízes mais remotas do presbiterianismo remontam ao século XVI. Quando surgiu a Reforma Protestante, a Reforma se dividiu inicialmente em 4 ramos, todos no século XVI. Na sequência, primeiro a Reforma Luterana na Alemanha, com Lutero. 1517. Em seguida, a Reforma Suíça, que também ficou conhecida como Segunda Reforma, ou Movimento Reformado. Então, o presbiterianismo está relacionado com essa tal Segunda Reforma, Reforma Suíça, ou Movimento Reformado, cujos fundadores, cujos pioneiros foram Zwinglio, na cidade de Zurique, e Calvino, na cidade de Genebra. Só para completar a informação, os outros 2 movimentos foram o movimento anabatista, ou também chamado de Reforma Radical, também na Suíça, e finalmente a Reforma Inglesa, a Igreja Anglicana. Então, esses 4 movimentos, e nós somos herdeiros, então, da Segunda Reforma, a Reforma Suíça. Agora, o que acontece? Graças à personalidade, às contribuições, aos contatos internacionais do grande reformador João Calvino, a Reforma Suíça, o movimento reformado, adquiriu uma dimensão internacional que nenhum outro dos movimentos alcançou. Nem a Reforma Inglesa, nem o movimento anabatista, nem o luteranismo teve uma dimensão internacional tão grande quanto a Reforma Suíça, o movimento reformado. Rapidamente, então, essa expressão da Reforma Protestante alcançou países como a França, a Alemanha, os Países Baixos, Bélgica, Holanda, o leste europeu, Hungria, Polônia, Romênia, e assim por diante, e principalmente as Ilhas Britânicas. Foi muito importante o ingresso da fé reformada na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. E é uma longa história, Sim, a gente não dá quer pra contar entrar tudo. em muitos detalhes, mas continuando a sequência. Então, Suíça, Escócia, Inglaterra, Irlanda. E o que principalmente aconteceu? a Escócia, né, pastor? Isso, principalmente na Escócia, Principalmente a lá Escócia. sob a liderança do reformador John Knox,
Inclusive é na Escócia que surge o nome Igreja Presbiteriana, porque antes disso as igrejas calvinistas eram chamadas de simplesmente igrejas reformadas. E na Escócia surge a designação Igreja Presbiteriana, ou seja, aquela ênfase no sistema de governo reformado por meio de presbíteros reunidos em concílios, presbitérios, sínodos, Assembleia Geral. Por que os escoceses insistiram nesse sistema de governo? Para protestar contra os reis que queriam impor à Igreja da Escócia um sistema episcopal de governo eclesiástico, ou seja, uma igreja governada por bispos, como era o caso da Igreja Anglicana. E no caso da Igreja Anglicana, diretamente pelo rei, né? Exato. Então eles disseram, olha, nós não queremos uma igreja governada por bispos, e aqui está o detalhe, nomeados pelos reis. Nós queremos uma igreja independente da interferência do Estado por meio de um governo presbiterial. Mas, enfim, o que aconteceu? Aí tem muita história, tem os covenanters, isso, aí, milhões enfim, de coisas, tem né? milhões de coisas. Mas continuando a sequência, no século XVIII, quando estavam surgindo os Estados Unidos, né? Inicialmente as colônias inglesas da América do Norte, milhares e milhares de presbiterianos chamados escoceses irlandeses, Scots Irish, foram para a América do Norte. Foram morar nas colônias, principalmente as colônias centrais, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Nova Jersey, Nova York. E eles, então, levaram consigo a sua igreja e fundaram a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, que é a nossa mãe aqui no Brasil, né? Foram missionários dessa igreja, a PCUSA, que, a partir do reverendo Simonton e dos seus companheiros, trouxeram o presbiterianismo para o Brasil. Então, aqui a gente vê toda né? Então, Suíça, Escócia, Estados Unidos, Brasil. E Brasil. No caso do Brasil, o reverendo Ashby Green Simonton veio para cá atendendo a um chamado missionário, a gente pode dizer assim, no século XIX, no final do século XIX, né, pastor? Uma coisa interessante é que o próprio Simonton era descendente de escoceses irlandeses. O seu avô foi trazido por um tio lá da Irlanda para a América do Norte, quando tinha o avô de Simonton 10 anos de idade. Com 10 anos ele foi morar na América do Norte, e então o avô do reverendo Simonton. Mas é isso. O que acontece é o seguinte, o século XIX foi o século mais missionário de toda a história do cristianismo até hoje. Nunca se fez tanta missão internacional quanto no século XIX. As igrejas europeias e americanas foram tomadas por um fervor, por uma vibração missionária sem precedentes e mandaram missionários para todo o mundo. Pela primeira vez na história, cumpriu-se aquelas palavras de Jesus, né? Até os confins da terra. E Simonton, então, fazia parte desse contexto e de toda essa vibração por missões, né? Além da sua própria experiência pessoal. Ele nasceu num lar profundamente piedoso, seu pai, a sua mãe muito crente, seus irmãos, e ele também foi alcançado por um avivamento 4 anos antes de vir ao Brasil. Então tudo isso se somou para resultar então nessa vinda dele para o Brasil. E ele estava no seminário, né, Princeton, não é isso? E houve, né, o desafio, inclusive em sala de aula, não foi? E resolve vir para o Brasil. Resolve escolher o Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja protestante mais antiga da história do nosso país, né, reverendo? É importante que se diga isso, né? A Igreja Presbiteriana foi a primeira a chegar aqui. De origem norte-americana. Nós temos igrejas protestantes, evangélicas no Brasil, anteriores à Igreja Presbiteriana, mas todas elas de origem europeia. Tá. Quais são? A Igreja Anglicana foi a primeira que chegou no Brasil, oficialmente, né? Depois da transferência da corte portuguesa para o Brasil e a assinatura daqueles tratados com a Inglaterra. Então, vieram os anglicanos. Alguns anos depois, os luteranos. Todos eles imigrantes e restringiram as suas atividades religiosas à sua própria comunidade. Não fizeram um esforço de alcançar os brasileiros. Entendi. O terceiro grupo, agora dentro do protestantismo missionário,
foi uma pequena missão metodista no final dos anos 1830 que fracassou. Depois de uns 4, 5 anos, encerrou as suas atividades. Em seguida, os congregacionais. E, finalmente, então, os presbiterianos com Simonton. A primeira presença de uma missão norte-americana em caráter permanente, definitivo, no Brasil. Bom, Simonton chegou no Brasil com a esposa, não é isso? Não, ele casou depois? Solteiro. Solteiro ainda? Isso. Depois ele voltou, não é? Depois ele voltou e casou. Mas enfim, acho que eu chega no Brasil, e que realidade ele encontra, pastor, quando ele chega aqui? Veja bem, o Brasil de 1859 é um país que tinha alcançado a sua independência há poucas décadas, 1822, né? Então 37 anos, recentemente independente. Um país imensamente atrasado em todos os seus aspectos, na sua vida cultural, na sua vida intelectual, na sua agricultura, na sua indústria, e ainda por cima a chaga da escravidão, que marcou profundamente a história do Brasil. Então é esse país, né, com uma dificuldade imensa de comunicações, de transportes, tudo muito precário, condições horríveis de saúde pública, aquelas epidemias terríveis, uma das quais acabou vitimando o reverendo Simonton, que morreu, né, por causa da febre amarela, que era uma coisa comum no Brasil naquela época. Então é isso, o Simonton chega num país extremamente precário, cheio de problemas, né, mas um país também aberto por uma série de circunstâncias sociais e históricas, aberto para a pregação do Evangelho. Foi uma coisa maravilhosa. Exatamente. E aí, nos primórdios, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer de Simonton, depois Blackford e o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, José Manuel da Conceição, que era padre. Queria que o senhor contasse um pouco a respeito desses primórdios no Rio de Janeiro, né? E depois aqui em São Paulo. Brotas primeiro, né? Inclusive foi interior de São Paulo e depois São Paulo, né? Nós temos esse grupo, né? Esse quarteto maravilhoso, os 4 primeiros missionários americanos que vieram para o Brasil, curiosamente, cada um num ano. 59, Simonton. 60, Blackford. Alexander Blackford, que era cunhado de Simonton, casado com a irmã dele. Em 61, Schneider, um alemão que veio trabalhar entre os imigrantes alemães no interior da província de São Paulo. E 62, o Chamberlain, o criador da escola americana, com a sua esposa, que hoje é o Mackenzie. Esses são os 4 primeiros. Em termos de brasileiros, então, essa figura extraordinária, intrigante, José Manuel da Conceição, o padre protestante, e que acabou se tornando não só o primeiro pastor presbiteriano da história do Brasil, mas o primeiro pastor evangélico de qualquer igreja, o primeiro. José Manuel da Conceição. O senhor falou, né? O Brasil tinha uma série de problemas naquele fim de século XIX, a gente sabe todas as limitações, e a gente imagina que tenha sido um trabalho muito difícil para esses pioneiros levar a palavra, organizar igrejas. Inclusive, nos primeiros anos foi muito difícil para Simonton, inclusive, conseguir trazer pessoas para congregar, né? Olha que coisa interessante, né? Primeiro ele teve que aprender a língua. Sim. Ele chegou ao Brasil sem falar português, né? Felizmente tinha uma comunidade americana grande no Rio de Janeiro que deu apoio para ele nos primeiros tempos. Mas logo ele começou a trocar aulas de inglês por português, né? Ele ensinava inglês e as pessoas ensinavam português. E foi muito difícil no começo. Ele levou algum tempo até iniciar uma classe bíblica no meio da semana, né? E depois começou a realizar os cultos. Mas quando se organizou a igreja do Rio de Janeiro, a única igreja que Simonton organizou, porque o seu ministério foi breve, né? Porque ele morreu depois de 8 anos no Brasil, com apenas 34 anos de idade, muito jovem, vitimado pela febre amarela. Mas, ao organizar-se a igreja do Rio de Janeiro, foram recebidos 2 membros, nenhum deles brasileiro. Um americano e um português. Excelente. Mas o fato é esse, poucos anos depois, a igreja começou a ficar enorme. Eles alugaram um edifício ali na Praça da República, né? Posteriormente a Praça da República, que tinha um salão com capacidade para 400 pessoas. Né? Então foi um crescimento assim extraordinário.
E daí, em 1874, ou seja, só 15 anos depois da chegada de Simonton, foi construído aquele enorme templo que serviu à igreja durante 50 ou 60 anos e finalmente foi demolido para a construção da atual Catedral Presbiteriana lá do Rio de Janeiro, né? Então é isso, tudo muito difícil no começo. Também o problema da intolerância religiosa, as reações, né, da Igreja Católica contra o estabelecimento do protestantismo no país, né? Mas todos esses problemas foram sendo superados com a bênção de Deus, né? Um número cada vez maior de missionários foi chegando e também começaram a surgir os primeiros líderes nacionais, os primeiros pastores brasileiros, além do José Manuel da Conceição. O trabalho importante dos colportores, né, os vendedores, os distribuidores de bíblias e literatura religiosa. Então, tudo isso se somou para dar um crescimento muito expressivo para o presbiterianismo. A gente vai falar desses próximos anos do presbiterianismo daqui a pouquinho. O reverendo Alderir de Matos continua com a gente aqui no IPP Pode Mais, mas eu tenho 3 recados para você que está acompanhando a nossa programação. Não se esqueça, inclusive, de compartilhar essa aula de história aqui a respeito da Igreja Presbiteriana, que nesse mês de agosto está completando 167 anos. Primeiro recado para você é do nosso parceiro, o Instituto ITER. Muitas pessoas sabem que podem ir além, mas não sabem qual é o próximo passo. O Instituto ITER existe para isso: te preparar para crescer, liderar e gerar impacto real. Com cursos livres, MBAs e programas personalizados para equipes, unimos conhecimento aplicado, professores com larga experiência e formatos flexíveis para que você evolua com consistência e esteja pronto para cumprir o seu propósito. Instituto ITER. Conhecimento é o caminho. Para saber mais do Instituto ITER é muito fácil, acesse o site, as redes sociais, você vai ter todas as informações. A nossa dica agora é para você que precisa de segurança, você precisa conhecer o Grupo Previx. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. Aí a Previx, então, segurança com toda certeza para você, para sua família, para sua empresa, para sua igreja. Entre em contato. A gente tem mais uma dica agora para você que precisa de som, precisa de tecnologia de iluminação, tecnologia de telão. Você precisa conhecer a Volts. Estamos falando a respeito dos 167 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foram completados no último dia 12. Você está
acompanhando com a gente aqui o nosso IPP Pode Mais, então aproveita para compartilhar o nosso link aí nas suas listas de transmissão. Estamos recebendo aqui Reverendo Alderir de Matos, que é historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, a gente falou a respeito, né, dos primórdios da Igreja Presbiteriana, e aí nós paramos a nossa conversa aqui falando exatamente no momento de crescimento da Igreja, a partir desses primórdios, né, com Simonton ainda, com José Manuel da Conceição, mas já com outros missionários chegando, já com o trabalho se desenvolvendo. Quer dizer, quando a gente chega no século XX, a Igreja Presbiteriana do Brasil vive um momento realmente de expansão para todo o país, apesar das dificuldades ainda presentes, obviamente, de locomoção. O Brasil é um país muito grande, mas enfim, a gente já vive ali um movimento de expansão, né, da Igreja Presbiteriana. É verdade. Se existem 3 momentos importantes na história da IPB nos primeiros tempos, eles são os seguintes. Primeiro, 1865, 6 anos depois da chegada de Simonton, o nosso primeiro presbitério. Que o presbiterianismo é essencialmente conciliar, é constituído de concílios, né, de presbitérios e assim por diante. Então, o nosso primeiro presbitério, 16 de dezembro de 1865, reunido em São Paulo, organizado em São Paulo, mas com o nome de Presbitério do Rio de Janeiro. Olha... Foi esse presbitério que ordenou José Manuel da Conceição no dia seguinte, 17 de dezembro, que é o dia do pastor presbiteriano, hoje. Né, por causa da ordenação de Conceição. Dando um salto, 1888, a criação do nosso sínodo. A existência de 3 presbitérios possibilitou a criação do nosso primeiro sínodo, 6 de setembro de 1888. Qual a importância do sínodo? O sínodo marcou a nossa autonomia eclesiástica. A IPB, de fato, surgiu como uma denominação distinta das igrejas mães norte-americanas com a criação do sínodo em 1888. Mais um salto, 1910, finalmente a criação da nossa Assembleia Geral, que hoje chamamos de Supremo Concílio. Então, em 1910, completou-se a organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto, já no início do século XX. E aí, nesses primeiros anos do século XX, a gente vê também um crescimento importante da Igreja Presbiteriana em outras regiões do Brasil. A gente vê o Nordeste, por exemplo, com muitas igrejas. Até a própria região Norte, né? A gente tem, por exemplo, a igreja em Belém do Pará, que é de 1904, ou seja, igrejas organizadas, e Belém já foi organizado por Recife, né? Então Recife já era anterior. Então a gente já vê o presbiterianismo se expandindo por todas as fronteiras do Brasil, a gente pode dizer assim, já nesses primeiros anos do século XX, né, reverendo? Quando a gente chega em 1910, né, com a criação da Assembleia Geral, o presbiterianismo já está praticamente em todo o Brasil, pelo menos em todas as regiões do Brasil. Né? No centro-oeste, menos. Mas então, uma forte presença presbiteriana já no sul, no sudeste, no nordeste, um pouquinho da Amazônia e ainda começando, dando os primeiros passos lá no centro-oeste. Então é isso, um crescimento assim, muito significativo em um espaço de tempo relativamente curto. Né? Foi extraordinário, então, o trabalho realizado não só pelos missionários americanos, quanto pela própria Igreja Nacional. Né? E um detalhe interessante é o seguinte, nós temos 2 igrejas-mães norte-americanas, ou seja, além da igreja de Simonton, a chamada Igreja do Norte, também enviou missionários para o Brasil a Igreja do Sul. A primeira tinha a sigla PCUSA e a Igreja do Sul só PCUS. E as 2 mandaram missionários. Sim. E elas se distribuíram de uma maneira bem interessante no território brasileiro. A gente vê, por exemplo, no Centro-Oeste a presença dos missionários do Sul, chegando ali naquela região de Dourados também. Enfim, a gente tem uma presença muito importante ali dos missionários do Sul em outras regiões do Brasil. E no norte de Mato Grosso, o pessoal da Igreja do Norte dos Estados Unidos. Né? Então, as 2 missões. A gente tem, portanto, o Brasil sendo repartido, vamos dizer assim, entre 2 grandes grupos missionários, né, que alcançaram a Igreja do Norte teve 2 missões no Brasil. A Missão Sul, Rio de Janeiro até Santa Catarina. Tá. E a Missão Brasil Central, Bahia, Sergipe, norte de Minas e uma parte de Goiás. Essas 2. As missões da Igreja do Sul dos Estados Unidos foram 3.
Então, a missão norte do Brasil, de Alagoas até o Pará, aquela região imensa, né? A maior parte do Nordeste. Sim. Depois, a missão leste do Brasil, no sul de Minas, com sede na cidade de Lavras, onde está situado o Instituto Presbiteriano Gammon. E a missão oeste do Brasil, de Campinas até até o Triângulo Mineiro, né? Então, essa foi a distribuição das forças missionárias no Brasil. Sim, e esse trabalho de missão sempre apoiado também por um trabalho muito forte de educação e de assistência à saúde, né, pastor? A gente vê muitos hospitais que foram criados, as escolas presbiterianas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, enfim. Queria que o senhor falasse a respeito dessa característica também das missões presbiterianas, não só as americanas, mas as brasileiras também, da igreja com a escola ao lado, da igreja, mas, se possível, a fundação de um hospital presbiteriano. A obra missionária presbiteriana no Brasil teve esse tripé extraordinário, né? Evangelização, educação e ação social. Né? No caso da educação e da ação social, então nós temos os hospitais que foram 3. Então, o Hospital de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o Hospital Evangélico de Dourados, que tem o nome oficial de Hospital Doutor e Senhora Goldsby King, e que hoje está sob o controle do Mackenzie. Depois, no sudoeste de Goiás, na cidade de Rio Verde, o hospital hoje, Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, né, fundado por esse extraordinário missionário médico, Dr. Gordon, Donald Gordon. E na Chapada Diamantina, lá no coração da Bahia, o Grace, tinha um nome americano, Grace Memorial Hospital, Hospital Memorial Grace, que era o nome da esposa do médico principal e que havia falecido, né, então deram o nome dela. Então esses 3 grandes hospitais, dos quais os 2 primeiros continuam em atividade. Esse Grace, infelizmente, não existe mais. Mas o Hospital de Dourados e o de Rio Verde continuam. E são hospitais muito importantes, são referência, inclusive. Né? Referências. Além disso, hoje nós temos o Hospital Evangélico Universitário Mackenzie, em Curitiba, um enorme hospital, né, que hoje também pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. No que diz respeito às escolas, então, é uma história assim extraordinária, né? Porque são muitas, né? Além do Mackenzie, a gente tem muitas escolas ligadas a igrejas presbiterianas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. As 2 principais escolas missionárias foram uma da Igreja do Norte e outra da Igreja do Sul dos Estados Unidos. Então, a da Igreja do Norte, a Escola Americana e o Mackenzie College, 1870, né, 1890. E da Igreja do Sul dos Estados Unidos, então, o Instituto Presbiteriano Gammon, lá em Lavras, no sul de Minas. E daí outras escolas já com uma expressão um pouco menor, por exemplo, o Colégio 15 de Novembro em Garanhuns, o Colégio Agnes em Recife, o Instituto Cristão de Castro, no Paraná, e uma infinidade de outras instituições. A Escola Erasmo Braga de Dourados. Enfim, você tem a evangelização, como o senhor disse, né? Andou nesse tripé, né? De evangelização, ação social e educação. Essa é uma marca, a gente pode dizer também, da Igreja Presbiteriana ao longo desses 167 anos no Brasil. O senhor trazendo mais para cá agora, trazendo para a modernidade, a gente pode dizer assim, a gente pode dizer que, sob certo aspecto, a partir da chegada da internet, ou a partir do aumento do uso da internet, a gente pode dizer que houve uma redescoberta por muitos, ou uma descoberta por muitos, da doutrina presbiteriana, em especial da doutrina reformada. Pois é, isso tem feito com que a Igreja Presbiteriana viva um momento também de crescimento importante nesses últimos anos? Pois isso é uma coisa extraordinária que nós estamos testemunhando agora no nosso tempo, nesse início do século XXI. É a história do nosso tempo, né? É verdade. Um crescimento assim sem precedentes da Igreja Presbiteriana no Brasil, do presbiterianismo brasileiro. Não só pelo tremendo investimento em missões nacionais, missões transculturais e assim por diante, mas também essas oportunidades, né, o aproveitamento das oportunidades oferecidas pela internet, por esses meios de comunicação de massa, né? E um fenômeno que nós temos assistido, entre outros, né, são muitas coisas acontecendo.
uma das coisas que estão acontecendo são pessoas vindo de outras denominações evangélicas, principalmente pentecostais, para a igreja presbiteriana, atraídas pelo quê? Não é pela história do presbiterianismo, não é pelas instituições educacionais, é pela teologia reformada. Porque essas são igrejas que dão muita ênfase ao aspecto experimental da fé cristã, a experiência cristã. Mas essas pessoas sentem a necessidade de fundamentos sólidos para a sua experiência, sólidos fundamentos bíblicos e teológicos. E a igreja presbiteriana tem isso a oferecer por meio da teologia reformada. Então, pastor, na verdade a gente está vivendo esse momento de descoberta ou de redescoberta da igreja presbiteriana ou da doutrina presbiteriana em especial. Isso tem fortalecido a igreja, claro, por conta principalmente da palavra que está sendo pregada nos púlpitos. E essa é uma realidade que a gente está experimentando, a gente pode dizer, em todo o Brasil, né? Pois é, essa redescoberta ou essa nova ênfase na teologia reformada tem sido uma bênção não só para as pessoas que já estão na igreja presbiteriana há algum tempo, mas também para pessoas de fora, pessoas de outras denominações, principalmente pentecostais, que têm se sentido profundamente atraídas pela teologia reformada. Por quê? Porque essas pessoas têm o lado experimental da fé cristã, né? Aquele culto vibrante, aquele senso forte ali da presença do sagrado, da presença de Deus, mas elas têm pouco conhecimento bíblico e teológico, pouca fundamentação para a sua vida cristã e para a sua própria experiência religiosa. E é isso que a teologia reformada tem a oferecer. Com certeza. E aí, pastor, a gente está, obviamente, num momento de modernidade, ou de pós-modernidade, a gente pode dizer assim, né? E aí existe um desafio da igreja, né, de equilibrar a sua tradição, de equilibrar a palavra, com tudo isso que vem acontecendo hoje. Esse talvez seja o grande desafio desses tempos, pastor. É verdade. Nós temos uma multiplicidade de desafios, né? Nós temos o desafio que a gente chama de apologético. Como defender a fé cristã numa cultura que questiona a fé cristã, uma cultura materialista, secularizada, né? Então nós temos esse desafio apologético. Nós temos o desafio do crescimento da igreja, né? Da expansão da nossa presença na sociedade e da nossa influência transformadora na sociedade brasileira, não só através da pregação do evangelho, que é sempre fundamental, primordial, mas através de uma atuação social, de uma atuação política dentro de parâmetros bíblicos e teológicos saudáveis, sólidos, né? Então, são enormes, por um lado, os desafios, mas, por outro lado, as oportunidades que se abrem diante de nós no que diz respeito à missão da igreja no mundo atual. E aí a palavra é equilíbrio, pastor? Com certeza, nós precisamos muito de equilíbrio. Por exemplo, o equilíbrio entre a espiritualidade, uma espiritualidade vibrante, mas ao mesmo tempo fundamentada teologicamente de maneira correta. E aqui nós temos, por exemplo, a inspiração que nos vem dos puritanos lá do século XVI e do século XVII. Quem que eram os puritanos? Os calvinistas ingleses. E eles uniram essas duas coisas que para muitas pessoas parecem incompatíveis, como óleo e água. Ou seja, uma espiritualidade vibrante, transbordante e ao mesmo tempo uma forte preocupação doutrinária, bíblica e teológica. Eles eram fortes nas duas coisas e nós precisamos também disso para hoje. O senhor acredita que o desafio do crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje é o desafio dessa união de tradição e modernidade? Esse é o ponto principal para o nosso crescimento? Exato. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Estar muito conscientes. Até onde ir, né? Isso, de alguns perigos, de algumas armadilhas, né? Quando a gente procura um crescimento a qualquer custo, quando a gente fica mais preocupado com números, com estatísticas do que qualquer outra coisa. Porque não adianta nada um crescimento grande, porém superficial. É necessário que nós tenhamos crescimento, mas com profundidade, né? Talvez um
um ritmo não tão grande de crescimento, mas e por isso a importância não só da evangelização, mas do discipulado, do treinamento bíblico e doutrinário das pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Com certeza. A gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Vamos falar sobre as novas gerações daqui a pouco. Vamos falar sobre o mês de missões também, porque afinal de contas, agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque também tem tudo a ver com a chegada de Simonton, né, a partir dos Estados Unidos. Mas antes, eu tenho mais 2 recados para você que está acompanhando o nosso IPP Pode Mais. E o primeiro recado é para você que quer renovar a sua casa, a sua empresa, a sua igreja. Você tem que conhecer a Qualivinil. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Qualivinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Qualivinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Qualivinil, qualidade até no nome. Pois é, acesse o site da Qualivinil para que você tenha todo o conhecimento, né, para que você conheça todo o catálogo disponível para você, para a sua reforma, para a sua construção. Mais um recado importante, e esse é para você que tem uma pessoa que precisa de carinho, que precisa de cuidado, precisa de uma atenção especial. Você precisa conhecer a Duarte Senior Care. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Acesse o site da Duarte Senior Care para todas as informações. A gente continua com o nosso IPP Pode Mais, hoje falando sobre os 167 anos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, recebendo aqui nos nossos estúdios reverendo Alderir de Matos, historiador oficial da igreja, pastor também, professor. Bom, a gente falou bastante, né, pastor, a respeito da história, e eu acho que agora a gente precisa talvez olhar para frente, né? 167 anos e agora? Acho que uma das principais preocupações da igreja nos últimos tempos tem sido alcançar as novas gerações. Como alcançar as novas gerações? Como trazer as novas gerações para a igreja, pastor? Esse é um ponto importante, né, para a IPB hoje. Exato. A gente precisa sempre fazer uma reflexão muito séria sobre a missão da igreja, né? Esse é um elemento muito controvertido hoje em dia, porque existem nas diferentes denominações uma variedade muito grande de concepções a respeito da missão da igreja, né? Praticamente tudo é missão da igreja para muitos indivíduos hoje em dia, e a tal ponto que um missiólogo falou: se tudo é missão, nada é missão. Se você vai querer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada. Então nós temos que ter algumas prioridades, nos concentrar em algumas coisas mais importantes. Mas sem dúvida, nós temos essa imensa responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas de levar o evangelho à nossa geração. Cada um de nós, cada geração de cristãos, é responsável por evangelizar a sua geração. Não as gerações do passado e nem as do futuro. A sua própria geração, né? Então nós temos que fazer isso com sabedoria, com sensibilidade, olhando ao mesmo tempo para a palavra de Deus, para a boa teologia reformada, mas olhando também para o nosso mundo, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, com seus aspectos preocupantes, desafiadores, às vezes até assustadores, mas também com esses anseios, com essas necessidades que os nossos
contemporâneos têm e que nós podemos atender por meio do Evangelho de Cristo e dos seus valores. E essa tem que ser uma preocupação para que... A gente estava falando aqui, né, de como a igreja norte-americana ela plantou e como a história do presbiterianismo, né, na Suíça, na Escócia e tal. Quando a gente vai hoje para a Escócia, por exemplo, a gente vê, infelizmente, os templos transformados em pubs, em mercados, a igreja secularizada, enfim, a gente vê uma sociedade secularizada e a gente vê hoje a Europa... com menos de 3% de crentes. Então a gente vê hoje os países que nos evangelizaram como grandes campos missionários. E a igreja precisa ter essa preocupação com relação à nossa igreja local, ao Brasil, né? E nós precisamos aprender as lições da história. A Europa um dia foi muito crente. Sim. Né? Os países do norte da Europa eram países que tinham uma fé evangélica e reformada muito dinâmica, muito transbordante. Tanto então, que, a Escócia, a Inglaterra, né, a Alemanha... Tanto que foi a partir daí que o mundo foi evangelizado. Exato. E hoje são países assim que passam por um processo violento de secularização. Sim. Né? Isso é uma advertência para nós. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, num nível menor do que na Europa, mas está acontecendo nos Estados Unidos. Já começa a acontecer, né? Os sinais são parecidos. E nós corremos esse risco se nós não aproveitarmos a oportunidade que nós temos diante de nós, né? Hoje nós temos oportunidades maravilhosas no Brasil. É um dos países onde o crescimento da igreja evangélica é mais extraordinário no mundo todo. Uhum. E nós temos que aproveitar essa oportunidade antes que venham dias maus a gente precisa. sobre o nosso país. Essa geração precisa estar muito atenta, com certeza, em relação a isso, né, pastor? E aproveitando todas as oportunidades. E aí que eu quero entrar também nessa conversa do mundo virtual, né? Até onde a igreja precisa estar ou até onde a igreja deve estar nesse mundo virtual e de que maneira estar nesse mundo virtual? Pois é, o mundo virtual é um fenômeno assim sem precedentes. É uma coisa de poucos anos para cá, essa explosão do mundo virtual, onde a gente encontra de tudo. Coisas maravilhosas e coisas tenebrosas, horríveis, né? assustadoras. De serviço, né, ao evangelho tem bastante também. Então nós precisamos utilizar essa ferramenta de maneira sábia, né, de maneira consistente, para levarmos o evangelho num nível, numa proporção que nunca foi possível antes, em tão pouco tempo e alcançando um número tão grande de pessoas, né? Então nós precisamos de iniciativas aqui como a IPP TV e outras, né? Para maximizarmos esse alcance do nosso povo, da nossa sociedade com o Evangelho de Cristo. Porque a gente precisa entender, é importante entender que o mundo virtual está aí como um grande campo missionário. Acho que essa é uma visão importante. E é um grande campo missionário, não só para as igrejas, não só para canais, enfim, mas para cada um de nós como crente, porque todos nós temos alguma presença virtual. Exato. Alguns mais, outros menos. O que a gente está postando na internet, finalmente? A gente tem aproveitado a internet para dar testemunho ou a gente tem aproveitado a internet só para criar caso, discutir e ficar perdendo tempo ali, rolando a tela para cima? O que a gente tem feito, né, na internet? Efetivamente. Quanto tempo a gente tem gasto na internet, né, pastor? Verdade. Porque hoje em dia nós temos na internet muitas forças que militam contra a fé cristã, né? Contra as coisas de Deus. Existem milhões de pessoas que estão sendo anti-evangelizadas. Sim. Né? Ou seja, estão sendo influenciadas para longe de Deus, para irem para longe de Deus, para uma visão da vida e do mundo completamente alheia às coisas de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. Então nós devemos aproveitar esses recursos, esse potencial extraordinário, para nos concentrar naquilo que é mais importante, né? Ter um correto senso de prioridades sobre aquilo que nós transmitimos na internet, seja através de programas, como os da IPP TV, seja mesmo em caráter particular, através dos famosos, alguns diriam tristemente famosos, influenciadores. Né? Os influenciadores cristãos, eles têm também uma responsabilidade imensa no nosso tempo para que o façam
com sabedoria e dentro dos parâmetros da fé cristã. Com certeza. E esses dois temas, eu acredito, pastor, você concorda comigo, eles estão intimamente relacionados. Né? O alcance das novas gerações e o mundo virtual. Estão juntos, porque hoje as novas gerações elas se informam pela internet, pelas redes sociais. As novas gerações elas estão plugadas o tempo todo, né, na internet, no mundo virtual. Então, assim, é uma ferramenta que precisa ser usada com sabedoria pela igreja para que o evangelho também esteja ali presente. É verdade. Então, esse trabalho deve ser fruto de um esforço conjunto, né? Sim. Não só de pessoal especializado em mídias eletrônicas, né? Que conhece o know-how daquilo que é de mais avançado, né? Mas também de pessoas, de consultores na área bíblica, na área teológica, para que haja profundidade, para que haja consistência e para que haja uma definição correta das prioridades, daquelas coisas nas quais nós devemos concentrar o máximo dos nossos esforços, dos nossos recursos e assim por diante. Pois é, e nesse aspecto dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos também, né, o trabalho da nossa APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que também está presente, né, nas redes sociais, também está presente nesse mundo virtual, também com um olhar voltado para isso, com essa preocupação. Né? Sem dúvida. A Igreja Presbiteriana tem estado atenta aos acontecimentos, Precisa, né? Às novas oportunidades no Exato. mundo virtual. E então, desde já o ano 2000, eu acredito, né, que nós temos a nossa APECOM, e que está realizando um trabalho difícil, mas tremendamente importante e tremendamente relevante para a geração atual. Com certeza. Mas, pastor, agosto também é mês de missões, né? Quando a gente fala em agosto, a gente lembra de 12 de agosto, né? Que foi a data da chegada, né, de Simonton ao Brasil, e é o aniversário, a data oficial de aniversário, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o mês todo de agosto na Igreja Presbiteriana do Brasil é o nosso mês de missões, né? E o coração missionário, ele precisa fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, né? Na sua liderança, mas também e principalmente nas igrejas locais, né? Esse fervor espiritual, como o senhor falou no começo, né? Que inclusive os Estados Unidos foram tomados por ele durante aquele período em que Simonton e outros missionários saíram de lá. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, do dia a dia das nossas igrejas, né? A gente precisa ter esse coração missionário, precisa fazer a obra, sair das quatro paredes, né? É verdade. No século XIX era uma coisa maravilhosa lá nos Estados Unidos, né? Todas as igrejas estavam empolgadas com missões, né? Todo domingo tinha lá a coleta missionária, as crianças levavam lá sua moedinha para colocar no cofre para missões. Então foi uma coisa. Nós precisamos resgatar isso e precisamos reeditar isso no nosso tempo, na nossa geração. Precisamos falar mais nas nossas igrejas de missões nacionais, missões transculturais, né? O trabalho feito pela nossa JMN, a Junta de Missões Nacionais, o trabalho feito pela APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em tantos países do mundo. Ou seja, além dessa questão das missões através das mídias eletrônicas, nós temos essas outras formas, digamos, mais tradicionais de missões que continuam sendo importantes. São fundamentais, né? Então, nós precisamos estar mais conscientes, investir mais nisso, falar mais a respeito disso, mobilizar as nossas igrejas locais para esse trabalho, para estarem conhecendo, orando, contribuindo e se envolvendo com missões. Com certeza, evangelismo pessoal, as pessoas precisam falar de missões, falar de Cristo, Isso. Onde quer que elas estejam. É o ID, né? Verdade, Enfim, é a ordem deixada por Cristo para todos nós aí. Pastor, a gente já está indo para os finalmentes aqui, mas eu queria que o senhor falasse para a gente, ou que o senhor deixasse uma mensagem para a gente a respeito da importância da Igreja Presbiteriana do Brasil ao longo desses 167 anos de história, o que a gente pode aprender com todos esses anos de história e o que representa, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil para a história do nosso país também, para a história do desenvolvimento da Igreja Evangélica do Brasil. Pois eu creio que nós precisamos ser profundamente gratos a Deus, em primeiro lugar, por essa longa trajetória de 167 anos, mais de 1,5 séculos de presença presbiteriana no Brasil. Eu acho que nós não devemos ter, em relação à nossa igreja, nem um complexo de superioridade, achar que somos os tais, e nem um complexo de inferioridade, né?
A Igreja Presbiteriana ocupa no espectro evangélico brasileiro uma posição intermediária. Nós não somos nem do grupo das maiores denominações e nem do grupo das menores. Nós estamos numa posição intermediária, né? Mas eu acho que nós temos trazido contribuições extremamente relevantes para a sociedade brasileira, para a cultura brasileira, por meio da evangelização, da plantação de igrejas, por meio da criação de escolas e outras instituições, a criação de hospitais e assim por diante, né? E principalmente essa contribuição, que é uma coisa relativamente recente, essa valorização extraordinária da teologia reformada, é coisa de 30 anos para cá. Então, se considerarmos que a nossa história tem 167 anos, é só de uns 30, 40 anos para cá que nós temos tomado uma consciência maior da importância da nossa herança doutrinária e temos procurado ensinar e difundir mais isso. Então, que nós possamos acompanhar, né, esses desdobramentos da nossa história mais recente e possamos valorizar e conhecer e investir nisso para o nosso próprio bem, para o bem das nossas igrejas e para o bem da sociedade brasileira. E pastor, e o que esperar dos próximos anos da Igreja Presbiteriana do Brasil? O que vem por aí? E agora? Um conceito muito importante na fé reformada é o conceito de cosmovisão, né? Ou seja, nós temos uma visão abrangente do mundo e de toda a realidade sob o senhorio de Cristo. E eu creio que nós temos todas as razões para esperar de que os próximos anos serão anos de importantes avanços, importantes realizações, mas sem ficarmos tomados por um sentimento de triunfalismo. Vamos, né, logo ter 2 milhões de membros, 3 milhões de presbiterianos no Brasil. Nada de triunfalismo, ter os pés no chão, né, estar conscientes das nossas limitações, né, das tremendas responsabilidades e desafios que temos diante de nós, mas olhando para o passado, o reverendo Simon, uma vez, quando eles passaram de um endereço para outro, ele pregou um sermão muito bonito, em que ele diz, né, olhando para o passado, nós temos o direito de esperar coisas muito boas para o futuro. Assim como Deus nos abençoou no passado, Ele certamente irá nos abençoar nos anos que virão. E eu creio que é esse o mesmo sentimento que nós devemos ter. Tá certo. Reverendo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso IPP Pode Mais de hoje. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente para contar um pouco da história da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil e falar também um pouco a respeito do que a igreja vive hoje, né? Também dos planos para o futuro. Obrigado, viu, reverendo? Foi um prazer, que Deus abençoe este programa e que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. Reverendo Alderir de Matos, ele que é historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor, professor, participando com a gente aqui do nosso IPP Pode Mais. Obrigado a você que acompanhou o nosso episódio de hoje. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações. Fazendo isso, né, sempre que começar um programa novo aqui na IPP TV, sempre que tiver um culto ou um evento sendo transmitido na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai acompanhar com a gente em tempo real, tá certo? Lembrando que a gente também está na Alexa, tem a nossa plataforma IPP+, e em breve nós estaremos nas antenas parabólicas de todo o Brasil com a nossa IPP TV digital. Vamos nos encontrando por aqui na programação, tá certo? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau!